Fala galera, mais uma vez aqui para a gente dar continuidade àquela nossa conversinha sobre variedade linguística. Isso mesmo, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a nossa análise para começar a pensar o que possibilita esse leque tão amplo de variedades que uma língua assume, que uma língua admite. Como já vimos nas outras aulas que tivemos sobre esse tema, a gente observou de maneira muito clara e evidente que uma língua admite um leque muito amplo de manifestações. Uma língua ela é muito rica, ela é muito dinâmica, ela não se manifesta sempre de uma mesma maneira. Por que isso? Por que isso é possível? Por que é possível observar um leque tão amplo e variado dentro de uma língua que se coloca como uma só, como um único idioma? Porque, gente, tomem nota aí, anotem aí. Uma língua é composta de subsistemas linguísticos. Isso mesmo. Essas variantes, que nós observamos já desde a nossa aula passada sobre variedade linguística, essas variantes elas recebem o nome de subsistemas linguísticos dentro do campo do estudo da linguística. Então, o que seriam esses subsistemas linguísticos, Fabiana? Seriam justamente as variantes que compõem uma mesma língua. Então, toda e qualquer língua, ela é ampla, ela é rica, ela é dinâmica, justamente porque ela é composta desses subsistemas, certo? Então, o subsistema linguístico nada mais é do que essas variantes que a língua admite, que a gente vai passar a chamar agora aqui de dialetos, certo? Então, em outras palavras, e sendo bem direta, uma língua é composta de subsistemas linguísticos, ou seja, de dialetos que conferem a ela esse caráter de dinamicidade. Significa dizer que, como a gente bem observou na nossa aula passada, que uma língua não se manifesta de uma única maneira, e aí, dependendo de onde ela se manifeste, dependendo do contexto, dependendo de quem a utilize, ela vai assumir variadas e múltiplas formas. Vamos agora pensar nos fatores, gente. Que fatores determinam aí a configuração desses diferentes dialetos? Quais são os fatores determinantes para que eu tenha dialetos com especificidades tão próprias, dialetos que se manifestam de uma maneira tão diferente, fazendo com que a língua aí assuma essa perspectiva tão rica e tão dinâmica? Vamos começar pensando em um tipo de dialeto que é condicionado e determinado pela faixa etária da pessoa que utiliza. Isso mesmo, a faixa etária das pessoas que utilizam a língua são determinantes, a faixa etária é determinante para que a língua assuma determinada forma, quando é utilizada por uma pessoa mais velha ou por uma pessoa mais jovem, por uma pessoa mais nova. Se vocês, não sei se já pararam para observar, as pessoas mais velhas da nossa família, elas têm até um vocabulário muito próprio. Elas costumam até utilizar determinados termos, determinadas expressões que para a gente podem parecer até um pouco estranhas. Essa mesma impressão, eu tenho certeza que vocês também provocam nos familiares mais velhos de vocês. Os mais velhos da família sempre tendem a se chocar com o tipo de expressão, os tipos de gírias empregados pelas pessoas mais novas, o que prova, gente, que a língua, ela assume essa variação também dependendo da faixa etária, dependendo da idade, dependendo da época, em que a pessoa que a utiliza, nasceu e aí entrou em contato com esse uso. Observem comigo essa tirinha aqui que eu separei para vocês, em que essa questão da variedade geracional, é assim que a gente chama esse tipo de dialeto, que é determinado pelas gerações que a utilizam. Olha como a variedade geracional ficou bem evidente aqui e foi determinante para a constituição, inclusive, do efeito de humor do texto. Observem comigo. Olhem só, nós temos aí, nessa situação, uma tirinha que retrata, uma situação de um pai conversando com um rapaz que supostamente foi pedir a filha dele em namoro, alguma coisa do tipo. E aí a reclamação do pai é a seguinte:
A minha filha só tem 18 aninhos. Você deve ser muito mais velho que a minha filha. E aí, olha a resposta. Vosmecê está emitindo uma parvoíce. Gente, aqui, por si só, a forma como o candidato a namorado utilizou a língua já denunciou a idade dele. Porque ele se utilizou da língua fazendo aí uso de expressões muito arcaicas, de um português muito antigo, o que acaba denunciando a época em que esse sujeito nasceu. E assim se dá com o tipo de vocabulário, expressões, gírias que os mais jovens se utilizam hoje. Né? Não é típico a gente encontrar as pessoas mais velhas de hoje, fica até estranho, né? Se a gente encontrar alguém bem mais velho se utilizando de gírias próprias, né, do pessoal jovem de hoje. Assim como também é muito estranho que um jovem se utilize de um português muito rebuscado, com palavras muito arcaicas que já caíram até em desuso. Isso prova que a variação da língua, ela também é determinada por uma questão de faixa etária, por uma questão da geração que a utiliza. Daí o nome desse tipo de variedade, que chamamos de variedade geracional ou etária. Anotem aí, é essa variedade que está totalmente atrelada à faixa etária do usuário, a geração, né, que está aí utilizando essa língua. Segundo tipo de variedade linguística, né? Segundo tipo de fator aí que condiciona essa variedade. Vamos observar agora a questão socioeconômica, a questão cultural. Como assim, Fabiana? Gente, o convívio, o contato, as relações de pessoas de classes sociais diferentes são bem diferentes também. Pessoas de uma classe social mais desfavorecida, que não tem tanto recurso, têm um acesso bem mais limitado à produção aí dos bens culturais. Tem um acesso bem limitado a uma escolaridade, né, a uma educação de qualidade. Todos esses fatores condicionam a forma como aquela pessoa vai utilizar a língua. Não poderia deixar de ser. Observem comigo essa tirinha em que é retratado aqui a situação de uma empregadora e de uma empregada que, pela situação que é retratada aqui na tirinha, ao que parece está chegando na casa dessa senhora para trabalhar há pouco tempo. Observem comigo como essa questão da diferença socioeconômica também é representada nesse texto a partir do uso da língua. Analisem comigo, vejam só. Hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. Não precisa se preocupar comigo, patroa. E eu só acordo às 9. Observem aqui, gente, que o cartunista teve inclusive o cuidado de demarcar o texto da patroa e da empregada com pontuações diferentes, com a grafia das palavras diferentes. Para quê? Por que ele fez isso? Para representar no plano do linguístico o quanto esse nível socioeconômico, cultural, condicionou, né, a forma como elas duas se utilizam do idioma. A língua é a mesma, mas por conta da realidade econômica de uma, cultural de uma e de outra, essa mesma língua ela acaba sendo utilizada de maneira diferente e ela acaba apresentando registros diferentes também, certo? Terceiro ponto. Gente, esse terceiro ponto já causou tumulto no Brasil. Gênero. Questões de gênero também interferem na forma como a gente usa a língua. Por exemplo, você está querendo dizer homem e mulher, Fabiana? Isso mesmo. Por exemplo, tem expressões que são mais próprias do universo feminino, né? São mais utilizadas aí pelo universo feminino. Palavras no diminutivo, geralmente são evitadas por homens, as mulheres já gostam mais. Determinadas expressões mesmo, né, que são bem próprias do universo feminino,
ou do universo masculino. Então, essas relações que se estabelecem de gênero na sociedade em que a gente vive, elas também são determinantes para a forma como as pessoas vão se utilizar dessa língua. E não poderia deixar de ser, gente, também assim com o pessoal que faz parte da comunidade LGBT. Inclusive, essa questão já foi uma questão abordada pela prova do Enem, causou aí, eu acho que vocês lembram, um tumulto, um debate acerca disso, porque disseram se tratar de uma prova que estava começando querendo incentivar as pessoas a se utilizarem do dialeto gay, né, do dialeto do Pajubá, quando na verdade, gente, aquela questão, ela apenas pretendia levar o candidato a refletir sobre essa questão dos fatores que condicionam as variedades que a língua pode assumir. E vejam que a questão não coloca isso como errado. A questão reconhece isso como legítimo, a questão reconhece isso como uma diferença apenas e como algo que demonstra o quanto o idioma, o quanto a língua portuguesa é rica nas suas formas de manifestação. Vamos analisar aqui a questão só para vocês lembrarem comigo, tá? De como a questão abordou essa questão da variedade, anotem aí, de gênero. É a variedade condicionada pelo gênero ao qual a pessoa pertence, certo? Analisem comigo aí a questão, vejam só. Aquendo Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Nhaí Amapô, não faça louco e pague meu aqué. Deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma com meus colegas de trabalho eu falo de aqué o tempo inteiro. Brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vippe e por Fred Lieb. Na obra, há mais de 1.300 verbetes, revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Então vejam só, como a gente pode ver, o texto traz uma análise muito cuidadosa sobre esse novo dialeto que surgiu, o dialeto Pajubá, trazendo para o estudante fazer essa análise, né, de como esse dialeto surge e qual é o gênero, né, que mais utiliza esse dialeto. E a questão, gente, vai tratar justamente do porquê o Pajubá ganhar status de dialeto. Né? Dentro da língua, que é composta por dialetos, o Pajubá é um desses dialetos. Assim como existem os dialetos geracionais, que a gente acabou de ver, os dialetos determinados por questões socioeconômicas e culturais, existe também esse dialeto que é determinado pelo gênero, a exemplo do Pajubá. Então não se tratava de nenhuma questão de incentivo para que o aluno aprendesse o dialeto Pajubá. Era uma questão de análise de variedade linguística. Como eu já disse a vocês, que o Enem ama explorar. Esse é tema certo, gente, da prova do Enem, não tenham dúvida disso. Entendido aí? Então, o gênero é mais um dos fatores que condicionam, que determinam as variantes que a língua pode assumir, certo? Por último, vamos agora ver a questão da variedade regional ou geográfica, como queiram chamar. Isso mesmo. Isso aí a gente já sabe, inclusive na nossa primeira aula a gente até começou a dialogar, né, com essa questão. Dependendo da região em que você se encontre, eu vou fazer uso da língua de diferentes maneiras. Isso se manifesta no plano do vocabulário, no plano do ritmo de fala, no plano da entonação, o que a gente acaba chamando de sotaque, né? A gente acaba no senso comum configurando isso aí como sotaque. Gente, o jornal Hoje exibiu
um documentário ao longo de uma semana, que foi bem interessante, falando justamente sobre essa questão das variantes que a língua portuguesa pode assumir. E aí eu fiz um recortezinho para vocês, justamente de um trecho em que eles falam dessa variação que é determinada pelo espaço geográfico, né? Que é determinada pela região onde se vive. E olhem que interessante, gente. Esse tipo de variedade é totalmente condicionado por fatores históricos, por questões aí de base de formação da língua naquela região, né? Com que pessoas, de que países, de que nacionalidades essas pessoas dessa região aqui entraram em contato quando nesse processo de formação da língua portuguesa, né? O que justifica o R ser pronunciado de maneira mais trancada em algumas regiões, ou até de maneira vibratória em outras, ou ele tem um R mais rasgado, né, em algumas outras regiões do país. Observem aí, vejam que interessante. É uma variação que a gente chama de regional e totalmente condicionada por fatores históricos. Vejam aí. Porta da horta é torta. Aqui em Piracicaba não se fala orelha, que é orelha. Caipiracicabano. Tá certo? Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Ele faz parte da história do Brasil. Os pesquisadores explicam que nas línguas indígenas não havia o R nem o L, como conhecemos. E há 500 anos, quando os índios começaram a conversar com os colonizadores, precisaram inventar um som diferente para falar a língua portuguesa. Seria muito difícil adquirir esse falta, né? Ele foi elevando a língua para a parte posterior. Então, o falta deu um farta. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. O R é grande demais. Esse R, nascido no Brasil, foi conquistando espaço, avançando pelo interior. Está no campo, na cidade, na boca de homens e mulheres de todas as classes sociais. Como que é o sotaque daqui? É o R bem puxado. É puxado. Tarde. Verde. Porta. O que fica na entrada da fazenda? A porteira. Vamos falar sério. É a porteira. Porteira de vara. A porteira de vara. É porteira, vambora. Rasgando uma mala velha e pronto. Não tem como negar, né? Sai um R, um porta aí bem puxado. E esse jeito de falar virou hino da torcida lá do time de Piracicaba. Cusperê de grilo, bicarô de pato, gur. Esse é o R genuinamente brasileiro, o R made in Brasil. É nosso, é o único legítimo, né? Os outros são importados. Rio de Janeiro. Rio. Eu sou o Rio e Rio à toa. Esse outro R, tão ouvido no Rio, raspa no fundo da garganta. Carrega no R, né? Porta. A história desse R carioca começa em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. O chique era a moda francesa. Para os linguistas, os nobres portugueses imitavam os franceses até na forma de falar. E em francês, a letra R é muito carregada. Ribéry, d'Orsay, Louvre, Paris, como pronunciam por lá o nome da capital, Paris. Esse R forte ficou no sotaque do Rio. Este R, porta, carta, né? Que veio principalmente para o Rio de Janeiro e de lá se expandiu, né? Por influência da corte. Um pouco mais suave que a pronúncia carioca, sai da garganta também o R, ouvido em Belo Horizonte e nas capitais do Norte e do Nordeste. É um R gutural. Portão, porteira, porta. Pernambucanidade. Com certeza, a gente fala porta. Botei a carta debaixo da porta. A porta se abre para quem faz o bem, tanto aqui na terra como no céu. Eu digo porta. Porta. É quase um H. É um som quase de H. Porta. O pessoal de São Paulo, capital, Curitiba e boa parte dos gaúchos faz o R com a ponta da língua. Esse som de R é feito com a ponta da língua vibrando. Então a gente fala porta, certo, sorte. Aqui na Moca, a pessoa chama Rua Javari. Rua Javari. Chimarrão, porta, porteira. Sem entortar a língua.
tem gente que entorta. Os mais gaúchos falam chimarrão. Carroça, carreta, roda. No interior do Rio Grande do Sul, o R fica mais fraco. É carreta ou é carroça? Careta, isso aqui é careta. Essa pronúncia do R foi trazida por imigrantes europeus para o sul do país e ficou. Carreta é um carro que tem 4 rodas puxadas para os animais, né? Carroça tem 2 rodas puxadas por um animal. Toda a região de colonização italiana e alemão, né, nós identificamos, né, a presença do chamado R fraco. Como vocês puderam perceber, a região ocupada por um falante também é determinante para que ele utilize o idioma de uma ou de outra maneira, certo? Num campo acadêmico, em uma esfera mais acadêmica, isso é chamado de isoglossas. Isso mesmo, é o que é determinado pelas fronteiras linguísticas que um falante ocupa, certo? Perceberam que está totalmente atrelado a questões históricas, a questões ligadas e vinculadas à colonização. Fantástico, né? É muito bom a gente adquirir esse conhecimento para que a gente possa falar com propriedade e para que a gente possa começar a derrubar e acabar com todo e qualquer tipo de preconceito em relação ao uso da língua que se possa existir. Por falar em preconceito linguístico, esse é o tema da nossa próxima aula. Espero vocês aqui para mais um encontro, tá bom? Grande beijo, vocês são os melhores!